Cristo, mas cada um no seu lugar, cada um da forma que se sentir melhor, seja nos trabalhos mediúnicos, utilizando a sua mediunidade no trabalho, mas principalmente, Senhor, que nós possamos sempre ser inspirados por Ti, pelo Teu Evangelho, para que utilizemos a mediunidade para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Inspira-nos e guarda-nos, Senhor, na Tua luz e na Tua graça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos dar continuidade, então, do que o Walter fez na semana passada. Ele parou no slide 58 e a gente vai dar continuidade aqui a partir do 59. E a gente vai continuar falando, então, da organização e as condições para uma reunião mediúnica. Creio, então, que em outras aulas anteriores, todo mundo estudou, devia ter alguma transparência no slide, falando o que é uma reunião mediúnica, para que ela serve e qual o objetivo dela. Então, vamos lá. A renovação, assiduidade e pontualidade da equipe. É necessário aplicar uma atenção rigorosa à composição dos grupos e às condições de experimentação. Quando está falando aqui renovação, assiduidade, pontualidade da equipe, é claro que a gente vai pensar naquilo que o Emmanuel exigiu do Chico, né, no trabalho da seara espírita, seara mediúnica. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a gente precisa ficar sempre muito bem atento com relação, principalmente à assiduidade. Por quê? Não é simplesmente um frequentar o trabalho mediúnico. Né? Essa assiduidade quer dizer o quê? A nossa disciplina com relação ao nosso progresso moral também, e essa real vontade de estar lá auxiliando os nossos irmãos encarnados da equipe e confraternizando também, e os desencarnados que vão precisar. Então, muitas vezes, claro que acontecem certas dificuldades muito na hora e a gente precisa faltar uma vez ou outra no trabalho mediúnico. Mas muitas vezes a equipe espiritual já está preparando, né, os espíritos que vão passar por um atendimento, por uma assistência, e aquele médium específico ele tem uma certa particularidade que vai auxiliar mais, e aí no dia ele falta. Se for por algum problema que aconteceu, tudo bem, a espiritualidade sabe disso, nós sabemos também. Mas a gente precisa ficar atento com essa disciplina, de estar realmente frequentando, que não seja por alguma coisa boba. Recinto das reuniões mediúnicas. É ideal que seja realizado num espaço especificamente reservado para essa finalidade, ou seja, uma sala específica para uma reunião mediúnica. Dá para fazer isso na maioria das vezes? Não. Já fui em casos, fazer palestra, por exemplo, em casas muito grandes, você tem uma sala específica para trabalho mediúnico. Ninguém entra naquela sala a não ser para isso. O pessoal que compõe aquele trabalho, os dirigentes daquele trabalho. Mas, na grande maioria das casas, o que acontece? Se improvisa. Então, naquele dia, naquele horário, a sala da reunião mediúnica é colocada ali particularmente para isso. Mas, normalmente, a gente está colocando aqui, é uma regra, né? Vamos chamar assim, um exemplo, um modelo, uma conduta que seria melhor. Mas a gente também precisa trabalhar com essa ideia de adaptação ao espaço físico da casa. Deve ser preservado de movimentação constante ou de ruídos, de forma a favorecer a calma, o recolhimento, a concentração, o transe e o intercâmbio mediúnico. Então, ele deve favorecer, ele deve ser confortável a isso. Durante a reunião, os equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, etc., devem ser desligados, evitando perturbar a concentração ou sintonia mediúnica. Aqui no nosso trabalho de segunda-feira, eu tinha o costume de deixar o meu só no vibra e em cima de uma estantezinha. E eu esquecia que ele tem um alarme às 8 da noite. Tinha um alarme que era uma medicação que eu estava tomando. Então, para não esquecer de tomar a medicação, agora eu estou acostumando chegar, eu desligo o celular, tirei o alarme, não estou mais tomando remédio para quê? Já para não ocorrer isso, já pensou bem no meio do trabalho mediúnico, a sala está toda harmonizada, um escurinho, tudo, e começa a tocar, vem uma mensagem, um toque de mensagem, alguma coisa, desconcentra totalmente a gente. O recinto das reuniões mediúnicas, ainda o recinto. É preferível que as reuniões mediúnicas sejam realizadas no centro espírita,
na casa espírita, é preferível. Não se, complementando, não se aconselha a prática mediúnica no lar, visto que nem sempre o ambiente se mantém favorável às manifestações dos espíritos. Gente, tem toda uma equipe espiritual, né, na casa espírita para esse trabalho específico. No nosso lar, lá na nossa casa, não é o ambiente para isso, ele não foi harmonizado, as energias do ambiente não estão harmonizadas para isso. Tem as vibrações dos moradores encarnados e desencarnados daquela casa. Então, isso pode ser extremamente perigoso, inclusive. Pessoal de casa, se tiver pergunta, por favor, dá um toque e aí a gente vai respondendo aqui. Aí os meninos, se puderem ficar no grupo, se tiver alguma pergunta, agradeço. Já presenciei muitas vezes assim, sei lá, aconteceu alguma coisa de alguém dentro de uma casa, qualquer, um amigo, minha casa, alguma coisa, ter uma manifestação mediúnica e precisar fazer alguma coisa, ocorre às vezes, né? Por isso que eu gosto de falar que o nosso curso, ele não é um curso mediúnico, é um curso de educação mediúnica, como falamos lá no início. Médium, todo mundo tem o potencial da mediunidade mais, um pouco mais ou um pouco menos. O potencial existe em todos. Então, nós educamos a nossa mediunidade. Outros mais ostensiva, outros nem tanto, assim vai. Mas acontece, às vezes, de um médium deseducado dar uma manifestação, não conseguir segurar dentro da casa de alguém, pode acontecer. E o que a gente faz nesse momento? A gente vai dar a assistência necessária. É o melhor ambiente? É o preferível? Não, mas pode acontecer. Como que deve agir? Reunir as pessoas em volta, prece, pedir que todos entrem em prece aquele. Se tiver algum evangelizador, as pessoas costumam chamar também de doutrinadores, né? Alguém que frequente a casa, não precisa ser especificamente um evangelizador ou um doutrinador, que naquele momento a gente faça uma prece para se ajudar a espiritualidade, conversar com o médium e com o espírito que está se manifestando, pedir calma que ele vai receber a assistência necessária para ele e que aquele ali não é o ambiente propício para isso. E aí esse espírito vai ser auxiliado de alguma forma e vai ser encaminhado para a casa espírita para o trabalho. E o médium fica ali livre disso, né? Vocês assistiram o filme do Chico Xavier, né, que há uma manifestação mediúnica ali da casa, né? E aí vem lá a surra de evangelho, né? Vou te dar a surra de evangelho. A gente vê, mas é o Chico Xavier. O ambiente não está preparado. A gente vê lá no filme como a casa dele, até pelo movimento, é muita gente, é muito filho, muito irmão, é muita mente ali para interferir na vibração do ambiente. Falou isso de uma vez, estava tendo um churrasco, tinha bastante gente dentro e apareceu um espírito numa pessoa. E aí, assim, é complicado, porque como é que vai fazer oração se a maioria está alcoolizada? Aí você vê se Entendeu? E foi na casa do... breve. A gente sempre fala assim, por mais vigiar e orar, né? Por quê? A gente sempre dá uma brecha. Já aconteceu na casa dos meus pais, né? Meu irmão também estava alcoolizado, e ele deu uma manifestação. Nossa, e meu irmão era enorme, meu irmão tinha 2 metros de altura, assim. Você conter um homem forte desse jeito, como é que você faz? Muita pressa. Aí é engraçado que na hora todo mundo assim, meu pai se dizia ateu, e todas aquelas coisas. Todo mundo na hora vira cristão, ajoelha, faz prece, e é bom. Então, às vezes a gente até pensa, nossa, foi até bom acontecer, porque aí dá um susto, aí o pessoal começa a recorrer um pouco mais a Deus, a Jesus, né? Porque vê que não é tanta convicção assim que se tem. A gente precisa ter o nosso lado da nossa religiosidade, não digo religioso, mas da religiosidade, da nossa espiritualidade. As reuniões de evangelização para desencarnados, em especial, devem ocorrer na casa espírita. Aí essa que está falando, de evangelização para desencarnados, em especial na casa espírita. Aquilo que aconteceu lá no churrasco é uma exceção e a gente faz aquilo que eu falei. Fazer uma prece, todo mundo em volta. Na situação que você contou, bem mais difícil, mas sempre tem alguém ali que dá para ajudar. O mobiliário do local destinado à reunião mediúnica deve ser constituído basicamente de mesa e cadeiras. Ambiente pede limpeza e simplicidade. Eu já fui numa casa espírita, fui convidado para observar um trabalho mediúnico, e assim, num bairro muito
um bairro nobre, e a casa, assim, ela recebe muitas doações. Uma casa muito grande, uma sala específica para o trabalho mediúnico, recebe muitas doações, porque os frequentadores são pessoas de um alto padrão social, financeiro, né? Então, a casa, ela é muito sofisticada. Eles tentam fazer as coisas mais simples, assim, os dirigentes. Eu vejo muito, assim, a boa vontade deles. Mas era interessante que a sala da reunião mediúnica, as cadeiras, eram, assim, extremamente bonitas, a mesa, macia, sabe? Aquela coisa que parecia uma sala de jantar de casa de rico. Eu olhei para observar, né? Aí a dirigente falou assim, eu sei que você reparou, né? É um ambiente um pouco luxuoso, mas foi doação, né? Uma irmã aqui da casa ia trocar os móveis da casa dela e deu para gente essa mesa aqui, tá? Que seja, né? Foi uma doação que seja. Por que se pede a simplicidade? Justamente para não mexer com o brilho, com o ego, né, dos frequentadores, dos médios e dos espíritos que estão ali também sendo auxiliados naquele momento. Quando muito apegados à matéria, eles vão olhar para isso. Eles vão usar isso ou contra os médios, né, contra os dirigentes do trabalho, os processos realizadores, ou até mesmo para falar, nós também gostamos disso, gostamos desse luxo. Então, sempre uma coisa meio pro ego isso. Recintos das reuniões mediúnicas. A disposição dos móveis deve favorecer o deslocamento da equipe de apoio, de forma silenciosa e sem riscos de se esbarrar em objetos ou pessoas, né? Então, a gente está falando aqui do espaço físico, ele precisa compreender isso, de que a circulação, né? O evangelizador, ele vai ficar circulando dentro da mesa, os médiuns sentados, ele vai ficar circulando em volta da mesa de acordo com o médico que está dando a manifestação, então ele vai para o lado de lá, ele vai para o lado de cá. A circulação ela precisa ser livre e espaçosa para quê? Justamente para não ocorrer algum acidente. Normalmente, como a sala é um pouquinho mais escura, né, pode ter um esbarrão, uma cotovelada, bater em alguma coisa, cair, dar um problema na hora, então é bom que se pense nisso, que se faça dessa forma. Luminosidade deve ser reduzida na sala durante as comunicações mediúnicas. Eu me lembro lá no começo das aulas, do ano, e isso foi uma aula que eu dei, inclusive, que eu falei a questão da luz na sala. Essa luz branca, ela é extremamente prejudicial no trabalho mediúnico. Então, aquela luz mais amarela, né, que se chama de luz quente, né, também menos que aquilo, um ambiente mais com menos luz, não escuro, totalmente escuro, mas com menos luz. Por quê? Porque a energia do ambiente, os fótons das luzes podem queimar, vamos chamar assim, entre aspas, queimar essas energias. Então, muitas vezes, a espiritualidade está ali, utilizando do plasma dos médios, o próprio plasma, o protoplasma espiritual, para fazer algum tipo de curativo, medicação, e luz demais pode prejudicar isso, tá ok? Então, assim, é escuro por quê? Por causa que essa luz artificial, essa luz branca, ela prejudica muito. A água a ser fluidificada deve ficar afastada da mesa dos trabalhos mediúnicos, a fim de se evitar qualquer incidente durante as manifestações dos espíritos. De novo, aquela coisa da educação mediúnica. Tem médium que, às vezes, ele é meio espalhafatoso. Não precisa. Mas também tem espírito que força o médium. E ali o médium fica tentando controlar o movimento e o espírito querendo se movimentar justamente para tumultuar, fazer uma arruaça, ou porque ele está muito descontrolado também. Né? É muito comum receber espíritos que estejam numa condição perispiritual, né, ou vamos chamar assim, física, do ponto de vista do perispírito, que eles estão muito machucados, estão queimados, então assim, eles ficam com movimento por causa de dor também. Então isso precisa ser levado em consideração. Acho que até como um ato de caridade também. Mas é muito comum essa coisa do espalhafatoso, pode ocorrer algum acidente, né? Muitas vezes, manifestações mediúnicas, aí o nosso trabalho de segunda-feira, né, Nilda? Olha, muitas vezes mesmo, não foi uma ou duas. Eu acho que a maioria das semanas. Tem muitos espíritos que querem fazer uns gestos, né?
uns movimentos para o evangelizador, para o doutrinador, que a gente tem que ficar controlando, assim, umas caretas, uma mãozinha meio chata, que não devia ir no ambiente. Sobre a mesa, ou em local apropriado, papéis, lápis, cadernos de frequência, livros para consulta ou estudo. Papéis, lápis, né, canetas, é sempre bom, porque pode, em algum momento, né, algum espírito querer escrever. Ele não consegue falar, então ele vai escrever. E aí tem sempre ali um médium psicógrafo que pode trazer uma mensagem. A própria espiritualidade, os mentores do trabalho da casa podem querer passar uma mensagem. Então é recomendável que se tenha sempre papel e caneta em cima da mesa. Evitar improvisações por parte dos dirigentes e colaboradores, nem descontinuidade da tarefa. Improvisos acontecem? Acontecem, mas lá o primeiro slide que eu comecei, do 59 em diante, falando do que? Da assiduidade. Então, assim, vamos levar em consideração sempre que há imprevistos, porém, né, senão o negócio acaba ficando muito entrecortado, né? Você já pensou, você tem um trabalho ali com 4, 5 médios, né? 4 faltam. Só tem o dirigente do trabalho, o evangelizador. O que ele vai fazer ali? Se ele não dá a mediunidade, ele não pode dar a mediunidade e se evangelizar ao mesmo tempo. Seria um pouquinho de loucura isso. Na prática mediúnica, a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Eu acho muito importante essa parte aqui, quando fala que nós temos o Cristo no coração e na consciência, para não ficarmos, né, desorientados ao toque dos fenômenos. O que é isso? Desorientados ao toque dos fenômenos. A fenomenologia mediúnica mexe com o médium na sua parte psíquica e física. E nós podemos realmente ficar muito desorientados. Nós podemos nos identificar com certas ideias. Então, quando traz a orientação de ter Cristo no coração e na consciência, é para que nós possamos, de certa forma, confrontar essas ideias, essas influências, né, nos ajudando e podendo ajudar também aquele que se manifesta, que traz essa influência negativa. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burelamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Gente, olha só o que está falando. Responsabilidade, amor ao estudo. Então, nós estamos aqui hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, no curso, ok? E tá tudo bom? Não, o estudo, ele não é simplesmente para o desenvolvimento cognitivo, a nossa inteligência, ou um acúmulo de saber para que a gente possa discutir mediunidade, doutrina espírita, cristianismo com os outros. O estudo, ele é uma maneira da gente ir internalizando conceitos para que possamos praticá-los também. Então, quando eu sei um conceito, porque eu estudei, eu li, eu fui para a teoria ela vai nos levar a uma prática, né? E por isso que ele fala amor aos estudos, porque a prática vai ser com amor também. Tem aquele ditado que fala, na prática a teoria é outra. E quando a gente lê e acha lindo aqueles livros, né? Os romances espíritas, de espíritos, né? Que conseguem fazer uma abnegação imensa, né? Conseguem abdicar de muitas coisas para a sua evolução espiritual. A gente lê e acha lindo. Vai praticar isso. A vontade que a gente tem é a mesma do passado. Somos os mesmos de outrora e num esforço de melhoria. E a gente tem vontade, o quê? De tratar mal, de ser deseducado, de ser, às vezes, meio grosseiro, ignorante. Ah, mas eu li. A leitura trouxe um efeito, trouxe algum tipo de emoção. Agora eu vou praticar isso. E eu posso dizer uma coisa para vocês, por experiência própria. Quando a gente pratica algo muito pequenininho, que a gente se sente bem, e assim, de doação mesmo, é com muito esforço, o entusiasmo, a alegria que dá é imensa. E isso nos entusiasma para continuar fazendo. E a gente consegue ir fazendo cada vez mais. E aí a gente chega uma hora, né, que aquela leitura, você fala, nossa, já estou num patamar melhor, que bom. E aí a gente pode avançar e aprofundar cada vez mais. E aí vai criando esse senso
de responsabilidade aqui, ó, que está falando. Né? Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem. Então, quanto mais a gente vai praticando, pouquinho em pouquinho, vai melhorando, vai fortalecendo, vai gerando essa responsabilidade, esse entusiasmo na prática do bem. O trabalho mediúnico, ele nada mais vai ser do que mais um momento desta prática do bem que a gente faz. Sendo a mediunidade um instrumento de progresso moral e intelectual, não deve ser relegado ao abandono, à mercê dos acontecimentos fortuitos. Pessoal, o que é isso aqui? À mercê dos acontecimentos fortuitos. Quando nós paramos de nos educar espiritualmente na mediunidade, no estudo, à mercê dos acontecimentos fortuitos nós vamos ser influenciados, e a mediunidade está lá, então é muito mais fácil, pelos espíritos inferiores, aqueles ainda, irmãos ainda ignorantes. Então a gente vira uma presa muito fácil. Quando a gente está comprometido com a nossa evolução, isso aqui é muito mais difícil de acontecer. E a gente pode até perceber, né, que os nossos irmãos mais desavisados, mais invigilantes, estão ali recebendo algum assédio, a gente consegue perceber e auxiliar o encarnado e o desencarnado também. É sempre bom pensar que, quando entramos nessa seara, dá para voltar atrás. Porque isso sim a gente poderia falar que é um atraso, né? É uma grande autossabotagem, é você entender que tem algo muito bom que vai te ajudar muito nessa encarnação a evoluir. Não simplesmente assim, eu vou fazer para ganhar alguma coisa, uma recompensa, para evoluir um terreninho no céu. Não é isso. É compromisso, você com você mesmo, que você nota que é bom, mas vai exigir muito esforço. Esse esforço é o que a gente chama de burilamento. Nós vamos nos desprendendo de aspectos, características que nos eram prejudiciais, de autossabotagem, de outras existências. E vamos começando a ganhar novos conceitos de existência, de ser. E isso é que vai nos ajudando a melhorar. O importante lembrar e reforçar que tudo que acontece em uma reunião mediúnica é sigiloso e, obviamente, regulado pela lei LGPD, se aplica. A gente sai comentando, falando, citando nomes. Nossa, gente, nunca. Claro que a gente faz alguns comentários, né, de, olha, uma experiência num trabalho mediúnico. Você não cita nomes, nunca, né? Você não identifica ninguém. E, no mais das vezes, você está falando sobre um acontecimento, como se ele fosse geral, para dar exemplo. Não acho legal ficar entrando em minúcias, porque a gente está falando de uma vida, de uma individualidade. E, independente de quem seja, exige respeito por isso. E sem falar que talvez a pessoa se identifica como uma e a outra. Se identificou também. Pode ser também, né? Vai saber. Por isso que eu falo assim, se identificou como tal. Não quer dizer nada. Né? Eu sou fulano de tal. E, né, tá, vamos pensar no que você tem a dizer e o efeito que isso traz. Você pode se identificar como Jesus, se você quiser. O que você tem a dizer, o que você tem para nos falar, o que você trouxe como lição, se isso condiz com aquilo que Jesus nos ensinou, ok. Mas é importante se você é o Jesus ou não. Para mim, eu raramente vou levar isso em consideração, mas é uma coisa muito pessoal. Inclusive, eu falo muito nas minhas palestras, né? Porque seria melhor que a gente fizesse um exercício, né, de pensar que a vida após a morte não existe, a reencarnação não existe. Porque a gente pode se comprometer e falar, bom, então só tem essa, eu tenho que caprichar, eu tenho que fazer alguma coisa muito boa. Mas esse conceito de quem que é? Ele é de Jesus? Ele é de Buda? Ele é desse? Ele é daquele? Não importa. Importa o efeito que isso tem na sua vida, o quanto você consegue se comprometer, e isso realmente te ajuda a crescer, né? Temos aqui embaixo um cartaz, uma placa, dizendo, né, que a melhor doutrina religiosa é aquela que fizer mais homens de bem. Então, de quem veio o conceito? Para nós cristãos, vem do Cristo. Para os budistas, vem de Buda. E assim vai.
isso gera homens de bem, mas principalmente homens de bem que têm a ação, que estão comprometidos em praticar o bem, em multiplicar isso, não importa a identidade de quem quer. A gente tem que fazer o bem sem olhar para quem. É um conceito interessante, mas nós olhamos. Então, por isso que eu falo, tem que tentar. Por isso que eu falo que é um exercício, para você ver que a prática do bem, independente de para quem você faz, a prática do bem é que é boa. Vamos pensar que tem um toque de egoísmo nisso. Um toque. Que você percebe que é bom para você. E aí você começa a fazer mais. E aí quando você começa a ver o efeito disso no seu entorno relacional, é que está todo mundo ficando mais ou menos bem, que você contribuiu com aquilo, e que aquilo te fez muito bem, você faz mais ainda. Aí as pessoas que estão no seu entorno relacional viram que você está feliz, que você está bem, e também começam a praticar e veem que aquilo faz bem a elas, e começam a praticar cada vez mais. Sabe, o efeito dominó? Então, pensar nessa, fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a gente precisa olhar assim, né? Às vezes a gente precisa olhar no sentido de, nossa, mas eu vou fazer o bem para essa pessoa que eu acho uma chata. Da família mesmo. É para ela, principalmente para ela. Estava atendendo uma paciente agora há pouco, antes de vir para cá, e aí ela não foi trabalhar hoje, porque ela está doente. Ela desconfia que é dengue pelos sintomas, né, esperando o marido chegar para ir no hospital fazer exame. E aí ela ficou com muito receio de falar para o chefe, de mandar mensagem para o chefe, ligar para avisar que ela não ia trabalhar hoje, porque ela imagina, né, ela tem uma questão de um complexo de inferioridade, que o chefe vai achar que ela está dando um gato, que ela está vagabundeando, não quer ir trabalhar, dia frio, está chovendo alguma coisa. E ela tem essa autoimagem muito negativa. Ela falou assim, olha, você está nessa empresa há 7 meses. Você imagina, pelo que você atua todo dia na empresa, você acha que o seu chefe vai pensar isso? Tenta se colocar no lugar dele. Você é o chefe se olhando. Fala, não, acho que ele ia falar, realmente ela está doente. E ela tem uma certa... uma relação difícil com uma pessoa. Eu falei assim, e essa pessoa? Ela falou, não, é a pessoa que ela é par dela, que ela trabalha muito próximo. Ela falou, não, essa daí eu tenho certeza. Você vai falar, não, se a Cláudia não veio hoje é porque ela está muito doente. Olha só, a pessoa que ela mais tem dificuldade. Eu falei, caramba, que parceira que na verdade você tem, né? Uma pessoa que confia em você. Por que essas dificuldades? Ela abriu um sorriso, ela é espírita também, né? Ela abriu um sorriso e falou assim, nossa, eu devia ter olhado ela desde o começo desse jeito, né? Que era um teste para mim. Eu falei, todo mundo é teste. Principalmente as pessoas que a gente ama. Principalmente. Porque acha que pode falar o que quer pra gente, pode agir do jeito que quer. As pessoas lá do trabalho, que a gente não tem muita relação, elas são daquele jeito, por quê? Porque não tem relação muito próxima com a gente. E aí é que a gente vigia, né? Por isso que não fazer o bem sem olhar aqui. É onde a gente vigia. Eu vou fazer o bem, mas isso é por mim, é para mim, sem olhar a quem. Ah, é uma pessoa que eu tenho proximidade? Eu vou fazer o bem. Ah, é uma pessoa que eu não tenho? Eu vou fazer o bem. Por isso que eu falei, tem um toque de egoísmo. Eu quero melhorar. Quando a gente começa a ver o efeito disso, benéfico, aí o egoísmo some. O serviço de aprimoramento mental exige constância no esforço do bem e no conhecimento. Olha lá, de novo, esforço na constância. Do bem, na prática do bem, e do conhecimento. Buscar conhecimento sempre, para saber o que está fazendo, e quanto mais eu sei o que eu estou fazendo, eu faço melhor. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, faça o seu melhor nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Chico Xavier, ele tinha muitas mediunidades, muitas, né, aspectos e características mediúnicas, manifestações, ele deixou de estudar por causa disso. Muito pelo contrário. Né? Tanto que você tem o Emmanuel ali o dia inteiro cobrando ele, estuda, disciplina. Então, o estudo constante e a prática do que estudou. Por isso que ele é um grande exemplo para nós. Mas nem porque ele tinha uma... como o Divaldo costumava dizer, né, que o Chico Xavier era a maior antena parapsíquica da humanidade, o maior médium que a gente já teve, né? Aí eu diria o maior médium depois de Jesus, porque o próprio Divaldo falava que Jesus era médium de Deus. Ele
falava diretamente com Deus, né? Então já estava ali num outro nível. Mas para nós, vamos dizer assim, médios mortais, o Chico é aquele super médium. Deixou de estudar por causa disso? Ele foi indisciplinado por causa disso? Muito pelo contrário. Ele estava sempre se esforçando no seu aprimoramento. E o Divaldo também. Divaldo também, Raul Teixeira, né? Nós temos muitos exemplos, muitos, né? De que porque a gente nunca os olha como privilegiados. Muito pelo contrário, né? Era aquela pessoa que tinha consciência de que já tinha, que já estava num degrau superior, e é por isso que mais trabalhava e mais servia. Então, tá aí até uma forma da gente começar a identificar, né, as pessoas realmente que estão dedicadas ao seu aprimoramento. Ah, mas já está num degrau acima. Ela é dedicada a alguém, a uma ideia, a vivenciar alguma coisa que vai ajudar a si e a outras pessoas. Todos os envolvidos com essa atividade espírita devem ser praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando a nós mesmos. O que está querendo dizer isso aqui, pessoal? Não ficar só ouvindo passivamente. Questionar, mas questionar no sentido de aprimorar, de aprender, de expandir, de ampliar conhecimento e consciência. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Livro dos Médios, Allan Kardec. Olha só, vou repetir. Uma reunião, é um ser coletivo, várias pessoas, cujas qualidades desses seres que estão lá e propriedades são a resultante de seus membros, ou seja, a reunião, ela é o resultado dos médiuns, dos membros dessa reunião, desde os médiuns até os evangelizadores. E formam como que um feixe, uma vibração, uma energia. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Quanto mais o grupo é praticante, o grupo estuda, o grupo se dedica, mais coeso ele fica, mais homogêneo, e essa energia, essa vibração facilita o trabalho. Por isso que tem trabalhos, assim, turmas extremamente harmoniosas para trabalhar. Eu costumo usar como exemplo, trabalhei muitos anos na oficina de luz, lá em Carapicuíba, no trabalho mediúnico, e a gente chegava na oficina de luz, o trabalho começava, era sábado às 8 da noite. Então a gente chegava por volta das 7h30, 7h40, e sempre tinha um café, que tinha a caseira, né, ela era bem grande, tinha a caseira, então ela sempre deixava um cafezinho. Então a gente tomava um cafezinho, ali bateu um papo leve, em reunião. Acabou a reunião, então a gente acabava sábado, 9h30 da noite. Sábado, 9h30 da noite é dia de pizza. E era muito interessante que, assim, os maridos marcavam com as esposas de ir pegá-los, né? As esposas marcavam com os maridos de pegar. E aquilo virou uma turma, e a gente ia para casa de alguém comer pizza. Então, normalmente a gente fazia isso. Ou tinha alguma coisa que a gente comprava e ficava lá, batendo papo, comendo. Então, assim, era um grupo de amigos. Até hoje é um grupo de amigos, né? Não é mais o mesmo grupo mediúnico, mas é um grupo de amigos. Isso ajudava demais na reunião, porque assim, a gente tinha uma parceria e uma confiança muito forte um no outro. Empatia. Uma empatia. E isso, quando o grupo ele recebe ali, entidades, né, espíritos mais inferiores, com uma capacidade intelectual muito forte, querem fazer, por ignorância, fazer algum mal, eles vão perceber essa coesão do grupo. Ali está todo mundo junto. Então, assim, mexeu com todo mundo, né? Aí tem toda uma energia que ajuda muito nesse trabalho. O formato da reunião mediúnica. Divisão do tempo destinado à reunião entre início, meio e fim. Pessoal, vou reforçar aqui, lembrar e reforçar. Isso aqui não é uma coisa restrita, né? E não é exatamente assim. Dependendo da casa, dependendo do número de médios, dependendo do tamanho do trabalho, precisa fazer adaptações. Leitura de livro de apoio,
leitura de livro de Kardec, Evangelho preferencialmente, breve prece, início das mentalizações, leitura dos nomes, se for o caso, manifestação dos espíritos e diálogo com eles. Já estamos chegando ao final, irradiação, 3 minutos no máximo, prece final, objetiva e concisa, avaliação da reunião, no máximo 10 minutos. Nós, por exemplo, nós não fazemos ao final uma avaliação da reunião, mas sempre rola alguma conversa sobre o trabalho, não uma avaliação. Né? Nós temos a leitura inicial, nós lemos 2 livros, né? A gente está com o livro dos médios, né? O estudo dos livros dos médios e o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa reunião de segunda-feira. Né? O momento da leitura dos nomes, os nomes vão sendo lidos de acordo com a demanda do trabalho. Lê-se o nome, faz a vibração, e aí, se houver algum trabalho a ser feito, faz. Aí lê outro nome. Então, cada casa vai fazer de uma maneira adaptada à sua maneira, né? E aí entra a parte humana também dos dirigentes do trabalho, querendo fazer de uma determinada forma. Isso daqui, né, para a gente não pegar, vamos fazer exatamente o que está aqui. Isso aqui é uma forma, um modelo que a gente pode olhar e adaptar. Momento das manifestações, fase mais importante da reunião. Para onde devem ser canalizados todos os esforços da equipe espiritual e do plano físico para o seu sucesso? O tempo destinado a todas as comunicações deve ficar em torno de 60 minutos, 1 hora, todas as comunicações. Então, é muito comum que o evangelizador, o dirigente do trabalho, a pessoa que está responsável, que vai conversar com os espíritos, esteja ali acompanhando, conversando e de olho no relógio, porque ó, a gente tem um tempo isso aqui, disciplina. A espiritualidade nos dá um tempo, né? 1 hora, 1h30, então, você teve o tempo de estudo, o tempo de manifestações, o tempo do trabalho mediúnico, ele vai ser mais ou menos ali de 1 hora, então a gente tem que estar atento a esse horário. Dá tempo de ler mais um nome para a gente ver? Melhor não, nós temos mais 10 minutos, uma manifestação pode durar muito mais do que isso, uma conversa, né? Pode ser uma coisa extremamente rápida, pode ser um choque anímico apenas, mas como a gente não tem como saber, então é melhor a gente ter o controle do tempo. Revezamento. Os psicofônicos devem alternar as comunicações mediúnicas entre si, evitando monopolizações. É recomendado limitar em 2 o número de comunicações psicofônicas de espíritos sofredores, mas esse alinhamento deve ser feito com o dirigente da reunião. Dirigente encarnado, mas vamos pensar também no dirigente desencarnado. Algumas vezes, os médios não estão em condições físicas ou psíquicas, espirituais, de dar mais de uma comunicação. Então, pode acontecer de um médio dar 2, 3, 4 manifestações. Pode acontecer de ter esse rodízio, então, um fala, aí depois a própria espiritualidade encaminha para outro médium, o espírito sofredor, então, o outro que vai dar a manifestação. Normalmente, esse rodízio vai acontecer. Normalmente. Comportamento. Os médiuns devem controlar o seu tom de voz, gestos e movimentos. É aquilo que eu falei do controle, do autocontrole, né? Sei lá, eu acho que foi semana retrasada, a gente estava numa reunião que o espírito ele queria muito ficar mostrando o dedo para dirigir. Gente, coisa infantil, né? Mas ali, e controla, né? Então a mãozinha em cima da mesa e é uma vontade, você fica lutando mesmo, né? Como se ele estivesse pegando, eu quero fazer isso, por que você não deixa? Educação, né? A gente deu aqui, ter Cristo no coração e na consciência. Então, é um ato de caridade, é só o controle do espírito? Não. Por que eu vou ficar fazendo isso com o dirigente do trabalho, o evangelizador, e com o espírito também? A gente pode falar aqui, ó, mentalmente falando, ele fala, não precisa disso para demonstrar o seu sentimento. Fala do seu sentimento. Eu acho muito legal, porque quando você fala, você também se ouve. E aí você se corrige. Professor? Oi. No caso, quando eu sei que, desculpa, quando hoje em dia se sabe que a mediunidade mecânica é muito mais difícil, mas e nesse caso? Boa pergunta. Eu vou reforçar o que eu falei no começo. Educação mediúnica. Nesses casos, principalmente a psicofonia, o médico psicofônico, ele tem
controle do que ele está ouvindo para passar. Então, ele está ouvindo as primeiras aulas. Eu posso ouvir e reproduzir, como se fosse um ditado. Eu posso ouvir dentro da minha cabeça, e aí eu estou reproduzindo, e aí a mais extraordinária, que já falei que não é tão comum hoje, né? O próprio espírito está falando através do aparelho psicofísico do médium. O médium ele vai ter capacidade de controlar isso, o espírito ele está ali presente, o que a gente poderia chamar vulgarmente de incorporação, o espírito está muito próximo, e é o espírito que está falando, não é um ditado, é o espírito. O médium tem acesso às suas ideias, ao seu corpo? Sim. Então, se acontecer de perder o controle, falar alguma coisa que não devia, se exasperar, fazer algum gesto também deseducado, então o deseducado aí é o médium, né? Porque o médium ele está o tempo todo, por mais forte que seja o transe mediúnico, ele está no controle das suas ideias, ele não perde esse controle, ele não fica inconsciente em momento nenhum, ele está no controle das suas ideias e do seu corpo, né? Mesmo que a manifestação do espírito seja muito mais forte. E quando a gente fala mecânica, né, é que a gente está falando assim, que a manifestação é diretamente do espírito, mas o médium, em momento nenhum, ele fica inconsciente e perde o controle sobre seus pensamentos, sentimentos, ideias e sobre o seu corpo. Ok? Ok, obrigada. Não. Os evangelizadores devem evitar diálogos muito longos ou muito rápidos. Como é que a gente sabe se está muito longo, se está muito rápido? Você pode, né, enxergar linguiça, se estiver falando muito coisa. Experiência, gente. Dá para saber quando o espírito está enchendo linguiça, como você disse, está sendo muito prolixo, está querendo ganhar tempo. Dá para perceber. E aí cabe, né, ao coordenador, ao evangelizador, ir cortando a conversa e falar que essa conversa ou o irmão aceita uma ajuda e fica por ali, ou ela vai ser feita em outro momento. É muito comum isso. Então, assim, a experiência vai dando ao evangelizador qual o tempo de conversa, mas também o que ele vai colocando para que a conversa seja objetiva. Você veio aqui com o intuito, né, de ser auxiliado, né, de alguma forma, ou de mudança de pensamento, de comportamento. Então, o evangelizador vai levando o espírito a essa ideia, mostrando para ele, não quero, não sei o quê, então tchau, dá lugar para outro. Porque muitas vezes você tem uma reação, não é bem assim, tá vendo? Vocês não querem me ajudar? Você quer ajuda? Então, vamos conversar sério. Mas, normalmente, o próprio evangelizador, ele já vai direcionando assim, tá vendo uma pessoa que está do seu lado, sim. Tá vendo? Tem uma equipe aqui, tem uma pessoa do seu lado que vai te auxiliar e tal. Aí, se você começa a identificar assim, que está enrolando, que está ali fazendo birra, você quer, não quer, tem quem quer. Aí você faz uma reação. Então, por isso que eu falo, é a experiência, porque às vezes a gente precisa dar uma cutucada, uma provocada, para saber quais são as intenções do espírito também. Muitos espíritos aparecem com a possibilidade de serem ajudados, mas negam ajuda. Né? Ainda não estão naquele momento que a gente falou da abnegação, do desprendimento. Mas a situação que eu estou lá, né, eu tenho um certo poder, um certo prestígio. Né? Aqui não, aqui eu vou ser só mais um, eu vou ser auxiliado, eu vou ser só mais um. Mas é a experiência do doutrinador, do evangelizador, que vai dar isso para ele. Né? Por isso que é sempre bom, num trabalho, você ter mais de um evangelizador, um mais experiente, um que esteja começando. Sempre, vamos começar um trabalho aqui hoje. E pegar uma pessoa que nunca foi uma evangelizadora, trabalho mediúnico, não vai ser legal no primeiro momento. Então, tem que ter alguém mais experiente para ir dando o caminho, até que a pessoa também fique mais cascuda. Como que a pessoa se identifica sendo evangelizadora? Cara, isso vai muito do próprio trabalho. Muitas pessoas falam assim, bom, eu não tenho mediunidade aflorada nenhuma, mas gostaria de trabalhar. Então, você vai ser testado nesse lugar de evangelizador. Né? E quem normalmente fica nesse lugar, e aí é uma concepção muito pessoal, muito minha, é o que vai ter que estudar mais. Porque
A gente vai conversar com espíritos desde os mais ignorantes aos mais inteligentes, aos mais sábios. Não vamos achar que do lado de lá, que nos planos inferiores, todo mundo é ignorante. Muito pelo contrário. Né? Eles utilizam os ignorantes, mas tem aqueles que são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Né? E que assim, que dão um banho na gente. Ah, vamos falar de doutrina espírita e evangelho do Cristo. Eles estavam lá. Há 2000 anos atrás, estavam com Cristo, conversaram com ele, viram ele, e dão um banho de evangelho na gente. E aí vão falar pra gente, e a sua prática? Você não sabe tanto que é a sua prática. Eu não pratico porque eu não quero, eu não sou cristão. Então, pode acontecer isso. Eu não tenho nenhuma mediunidade aflorada, então eu gostaria de trabalhar no trabalho mediúnico, né? Mas o que eu vou fazer? Você pode ser um médico de sustentação, que é extremamente importante. Você pode ser um evangelizador. Me lembro uma época que a gente estava fazendo um trabalho no NEOV, em Carapicuíba, e aí uma das médiums de sustentação, não sei se você lembra dela, né, a Ileusa. Gente, a Ileusa, assim, era um anjo na Terra. E ela ficava todo o trabalho, mas eu não consigo, eu não ouço nada, eu não falo nada, eu não escrevo, eu não sirvo para nada. Eu falo assim, Ileusa, é só você falar, meu filho, você ganha. Pode vir aqui o pior espírito, um dragão. Na hora que você fala, meu filho, você ganha todo mundo. Você tem tanto sentimento, mas assim, é uma coisa tão... Era incrível ver ela atuando como médium de sustentação, que era assim, a sala escura, e ela aqui no cantinho sentada, é só luz desse lado. Só luz. E ela estava o tempo todo em prece. Aí eu falei assim, vamos testar ela, conversando um pouquinho, né? Também sendo uma doutrinadora, uma evangelizadora. Era isso, ela falou, meu filho, ela começava sempre a dizer, meu filho, ela ganha. Né? Então, assim, vai muito também da própria pessoa saber que lugar que ela pode ocupar. E aí, infelizmente, entre as nossas questões pessoais, né, psicológicas também, porque às vezes a pessoa tem uma baixíssima autoestima e acha que não serve para nada. Esse é o melhor trabalhador de todos. E sem fazer nenhuma manifestação mediúnica. Por isso que eu falo, médium de sustentação, para mim, são os mais importantes. Mas aí, quando você fala assim, também, se nenhuma manifestação mediúnica, tem muita intuição para essas pessoas. Né? Tem, né? E você precisa aprender a confiar na sua intuição, né? O trabalho mediúnico, você faz isso. Você falou aí, vai muito pela intuição. Sim, mas é a experiência que vai dar isso. E assim, você tem que ter autoconfiança também. Quando eu falo autoconfiança, confiar na sua experiência, no que você aprendeu, no que você pratica, e confiar na espiritualidade. Porque eu vou fazer não sei o que lá com você. Meu querido, eu estou aqui, né? Tem 10 espíritos muito evoluídos, muito iluminados aqui, que nos permitem estar aqui. Eles vão nos auxiliar. Eu não vou passar nada que eu não precise. Está no Evangelho, não cai o fio de cabelo de um homem, da cabeça de um homem, se não for da vontade de Deus. O meu está caindo muito, eu acho que Deus está com vontade. Evocações. Evitar evocações diretas dos espíritos, optando pela sua manifestação espontânea. É comum que as evocações tragam mais dificuldades aos médios do que as manifestações espontâneas. Cabe à direção espiritual a seleção de desencarnados. Pode-se ler as fichas em atendimento e aguardar em silêncio a possibilidade de manifestação. O que é isso? Nós vamos trazer aqui o espírito X, né, fulano, para uma manifestação. É aquilo que você perguntou antes. Pode aparecer qualquer um e falar, mas eu sou ele. Como é que a gente prova? Então, evitar a todo custo evocações. Sempre espontâneo, lê o nome na ficha, fulano de tal, né, fez aqui no tratamento espiritual, pediu para colocar o nome na ficha, levamos para o trabalho mediúnico, para a desobsessão. Leu o nome, não aconteceu nada, próximo. Dá um tempo, uns minutinhos, não aconteceu nada, próximo. Nunca evoca. Momento das manifestações ou encerramento. As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto às senões que precisam evitar e recordarão aos encarnados do esclarecimento, pequenas inconveniências de atitude ou palavras das quais não deve reincidir. Então, lá no encerramento, a gente faz uma breve reflexão, no nosso caso não é uma avaliação, mas uma breve reflexão, e aí cada um leva o que a gente repete, a gente reforça, e o que a gente
precisa parar de fazer, né? Sempre tem a individualidade de cada médium, e nessa individualidade nós trabalhamos a nossa própria evolução. Estamos no trabalho mediúnico como servos, como trabalhadores, como instrumentos, mas isso não tira a nossa responsabilidade da nossa evolução moral e intelectual. Fim da reunião, analisem sempre que possível as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. Isso é essa reflexão ao final. O benfeitor espiritual pode ser encerrado pela manifestação espontânea de um benfeitor, lá no momento das manifestações do encerramento. É comum a transmissão psicofônica de um orientador, logo no início, que se esclarece sobre o trabalho. Isso ocorre pois existem situações e problemas relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele. Então está lá o mentor espiritual daquele trabalho, ele está vendo coisas que os médiuns não estão vendo, ele vê possibilidades, né, de trabalho. Então, havendo a necessidade, ele pode se manifestar no começo do trabalho, dar algumas instruções, se retire e vai lá trabalhar. Pode ser ao final, muitas vezes, uma manifestação, uma mensagem de incentivo, de confiança, de reforço da fé, porque a gente pode estar vivenciando alguns problemas e a gente pode se identificar com o que aconteceu no trabalho, né? Uma situação, né? A gente se identifica, então a espiritualidade pode se manifestar nesse momento também, de novo, dando orientações ou nos fortalecendo a fé também. Reserva-se um tempo para a manifestação dos espíritos necessitados. Simultaneamente, podem ocorrer as manifestações psicográficas. Sugerimos, por bem, colocar as irradiações como uma atividade de encerramento da reunião, conforme orienta André Luiz no livro Desobsessão. Então, ao final do trabalho, vai fazer as irradiações, as vibrações, né? E deixa um espacinho ali para ver se alguém vai se manifestar. Seja espírito precisando de ajuda, um obsessor, ou seja, um dos mentores do trabalho. Das finalidades de uma reunião mediúnica. Vou tirar a música para não calor. Das finalidades de uma reunião mediúnica. Exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura, em harmonia com o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Nós estamos aprendendo aqui no curso, certo? Então a gente vê que tem certas, não vou dizer regrinhas, mas certas condutas que são melhores que outras. E a gente vai se conduzindo, né, consequentemente se educando. E aí, nessa primeira parte, a gente pode falar também daquela harmonia falada anteriormente dentro de um grupo. Essa hegemonia do grupo. Manter intercâmbio mediúnico com espíritos desencarnados, participando do trabalho espiritual de auxílio aos que sofrem e aos que faz sofrer. Vou destacar aqui. Participando do trabalho espiritual de auxílio aos que sofrem e aos que faz sofrer. Uma das finalidades do trabalho mediúnico é isso. Auxiliar os sofredores. Então, quando a gente se compromete, naquele dia, tal horário, não marque nada, né? E você vai ser um instrumento da espiritualidade para auxiliar através da sua mediunidade. Você está dando uma finalidade boa à sua mediunidade. Ganhamos alguma coisa em troca? Não. Mas a gente não ganha a experiência, ou auxiliar o outro. Não ganhamos nada em troca por auxiliar as pessoas, os espíritos sofredores. Nós ganhamos quando nós nos disciplinamos e nos educamos no sentido do nosso autoaprimoramento. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o que eu estou indo lá doar? Nada, porque você não é ninguém para doar nada para ninguém. O trabalho, a maior parte dele é feito pela espiritualidade e poderia ser feito sem você. O que eu estou indo lá buscar? O que eu estou indo lá aprender? O que eu estou indo lá para trazer para a minha vida? Porque a gente vai ouvir muito sofrimento. E a gente pode ouvir o que levou aquele sofrimento para não repetir, aprender com o erro dos outros.
mas também aprender pela ação de cada médium ali e a nossa própria, que nessa doação é que nós ganhamos alguma coisa. Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel que ele fala: o amor é o único tesouro que quanto mais você doa, mais você tem, mais ele se multiplica. Então é um ato de amor próprio, a sua evolução e o amor por esses irmãos. Refletir a respeito das orientações e esclarecimentos transmitidos pelos benfeitores da vida maior. Gente, sempre que a gente está lendo o Evangelho aqui, eu fico muito atento às lições do Evangelho, porque às vezes é a lição, sabe, da semana? E como a gente faz na segunda, então é para começar a semana. Vem aquela lição que você fala, vou prestar atenção nisso. Essa lição, ela, sabe, foi para mim, e a gente sempre abre o acaso, não tem? Não segue uma sequência, é o acaso. Pode se repetir uma lição? Pode ter um capítulo que seja mais comprido, e você, em 3, 4 semanas, você vai no mesmo capítulo, mas partes diferentes, e você fala, nossa, será que esse assunto, esse tema, está se repetindo aqui no Evangelho? Aí cada um leva para si. Eu costumo fazer muito isso. Quando abro na segunda-feira, a gente faz o Evangelho em casa nos domingos, o Evangelho no lar, mas gosto da lição do domingo para começar a semana. O domingo é o primeiro dia da semana, na verdade. Mas o que vem na segunda, tem ali a participação da espiritualidade. Então, não é por acaso que isso vem para a gente. Ele serve para o trabalho, mas ele serve individualmente para cada médium ali também. Auxiliar encarnados e desencarnados envolvidos em processo de reajuste espiritual. E a gente aprende muito com isso, mas muito mesmo. Participantes em reunião mediúnica, desencarnados. Eu gosto muito de trazer, como a gente fala lá em Minas, os causos. Né? Quando minha esposa estava fazendo curso no NEAL, em Carapicuíba, de educação mediúnica, e a gente fazia um intercâmbio de casas, né? E aí os alunos do NEAL faziam, como se fosse, entre aspas, um estágio lá na oficina de luz. Então eles podiam observar alguns trabalhos. E minha esposa estava lá, 2º ano de educação mediúnica, não tinha prática ainda. E minha esposa, ela morre de medo, é espírita desde criança, mas ela morre de medo de espírito. Ela não quero ver. Tanto que uma vez ela estava muito doente em casa, e faz sopa, faz isso, faz chá, faz aquilo, e nada adiantava. Uma gripe fortíssima, ela estava ficando extremamente debilitada. E aí aparece para mim uma senhorinha desse tamanhozinho assim, né? Uma escrava, e ela falava assim, sabe aquele jeito bem típico que a gente costuma ver na Umbanda do Preto Velho? Meu filho, vem cá que eu vou te ensinar a você fazer o chá que eu fazia para ela. O chá que você fazia para ela? Né? E aí minha esposa viu que eu estava prestando atenção em alguma coisa. A gente morava no outro apartamento que era muito pequeno, então assim, você não tinha como se esconder muito dentro do apartamento. Então ela viu que eu estava prestando atenção numa outra coisa. Ela, com quem que você está falando? E aí ela viu. E aí ela viu por quê? Porque ela estava numa condição física muito debilitada. Então você tem o quê? Um recuar do ego, da consciência, um rebaixamento de consciência. E aí ela viu. Ela, pelo amor de Deus, eu não quero ver, eu tô com medo. Aí ela falou assim, olha, fala para ela que eu cuidava dela na outra encarnação. Eu fui a ama de leite dela e a babá dela, eu cuidei dela. Né? E eu tô aqui para cuidar dela de novo. Ela tá doente, eu vou cuidar dela. Eu falo, amor, olha, ela faz isso, ela foi assim, ela vem aqui para fazer, né, alguma coisa para você, para cuidar de você. Mas eu não quero ver. Fala com ela você, eu não quero ver. Então tem essa coisa, né, quando a gente está falando de trabalho mediúnico, dos desencarnados, a gente não está falando de apenas um indivíduo. A gente está falando de uma ideia, de um conceito, que tem um efeito real sobre a vida da gente. Você pensa, uma babá, uma ama de leite, alguém que cuidou de você amorosamente. Você pode não acreditar em espírito. Você pode morrer de medo de ver. Mas a ideia é que tem alguém que cuida de você, né, com desvelo, com amor, isso traz, né, algum efeito. E foi muito interessante, que eu não sei se foi o chá que eu fiz, ou o efeito dela saber que ela ainda é muito amada por essa babá dela, por essa ama de leite, ela se curou. No dia seguinte ela estava ótima. O que foi?
Foi o chá. O chá que eu fiz, mas que ela me deu a receita. Super simples, mas muito bom. Né? Toda vez que tem alguém doente em casa, um gripe mais forte, é o chá dela que a gente toma. Limão, gengibre e mel. Deixa aquele troço curtindo, uns 40 minutos, né? Ferve ele e toma quente. Né? Sai até a alma do teu corpo. Você bota tudo para fora de sujeira. Os bichos, como né? Minha mãe costumava falar, bota os bichos para fora. Nossa, você tira toda a secreção, respira bem, fica ótimo. Está em casa até hoje. O que curou? Não sei. Para uma reunião mediúnica acontecer no plano físico, é preciso reconhecer o dedicado trabalho dos amigos espirituais. Toda segunda-feira, às 8 da noite, iniciamos o nosso trabalho. Vocês acham que eles chegam às 8 da noite, 10 para as 8, 15 para as 8, que nem a gente? Eles já estão aqui há horas, há muitas horas, preparando o ambiente, né, energeticamente. Já tem mais ou menos, né, não é fixo isso, mas já tem mais ou menos uma lista de quem vai poder ser auxiliado, né, quem vai poder fazer as manifestações. Já tem todo um campo preparado para isso. Então, assim, a espiritualidade é, vamos dizer assim, 70% da importância do trabalho mediúnico está na espiritualidade. Médium, qualquer um pode trabalhar. O que eles fazem é um trabalho assim, eles fazem muito preparo, né, no plano espiritual para participarem dessas reuniões. Quando a gente está falando de um mentor do trabalho, né, o coordenador espiritual do trabalho, a gente está falando de um espírito muito experimentado, muito experiente, muito estudado, né, e que pratica muito aquilo lá. Então, ele tem um conhecimento teórico da mediunidade, dos efeitos do fenômeno mediúnico, né, mas principalmente da ação do bem. Então, a gente não está falando de um espírito que está ali simplesmente pela boa vontade. Teve muito trabalho e muita dedicação. E aí você vai tendo, vamos chamar assim, uma hierarquia, né, dos auxiliares, né, e que vão também chegar nesse mesmo patamar. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas esperando a seriedade e a responsabilidade dos encarnados. Vamos pegar isso aqui muito sério. A gente sabe que segunda-feira a gente vai ter um trabalho mediúnico. Eu costumo dizer, eu brinco sempre aqui, né, com o Bira, adoro ficar zoando o Bira, brincando com o Bira aqui, né, ele mostra que ele é um espírito, né, uma disposição para evoluir nessa encarnação muito grande, ele já é muito evoluído, porque não sei se vocês lembram, tinha uma churrasqueira aqui, e esse homem arrancou uma churrasqueira. Quem é que tira uma churrasqueira de dentro da própria casa? Só o Bira. Né? Um espírito muito evoluído, ou louco. Eu adoro carne, eu como carne o máximo que eu posso. Eu adoro carne, eu sou muito bom na cozinha, então assim, meu tempero é ótimo, eu adoro carne. Domingo, carne no almoço, janta, não como carne. Porque eu sei que vai me prejudicar. Né? Evangelho, a gente fazia de quarta-feira. Domingo, para começar a auxiliar nas vibrações. E a segunda-feira é um dia que eu trabalho ininterruptamente. Trabalho das 7 da manhã até as 7 da noite. Né? Então, eu tenho ali um intervalo muito rápido para comer, tenho que comer uma coisa leve, um dia que eu, normalmente durante a semana eu tenho uma dieta muito leve, mas na segunda-feira, domingo à tarde, segunda-feira, eu preparo para esse trabalho. Por quê? Essa responsabilidade, essa seriedade com o trabalho. Porque eu sei que quando chegarmos aqui, né, e eu acho que todo mundo faz isso, quando chegarmos aqui, a espiritualidade conta com a gente que nós tenhamos essa higienização física e psíquica para sermos bons instrumentos afiados. Né? Tenta imaginar que isso funciona como uma orquestra. Né? Aí você chega aqui, você é um violino que está todo desafinado. Né? Tem que ser retirado e traga outro. Então é bom que esteja afinado. Nas reuniões mediúnicas sérias, eu gostei do sérias aqui em destaque, nas reuniões mediúnicas sérias, existe uma equipe espiritual responsável pela ordem, desenvolvimento das atividades e proteção aos encarnados. Gente, nós estamos protegidos o tempo todo. Né? Muitas vezes,
nós somos protegidos durante o dia que antecede o trabalho, durante o dia, as horas que antecedem, justamente para estarmos lá. Né? Mas isso também é uma maneira da gente se cuidar, da gente se responsabilizar por isso. Mas somos muito auxiliados. E destaco, não é como um privilégio, tá? Então vou lá para o trabalho mediúnico para ser auxiliado, se você estiver comprometido. Não é, sabe, o famoso, vou lá só para ganhar alguma coisa, vai ganhar nada. Muito pelo contrário. Os orientadores espirituais identificam os espíritos que serão atendidos e para qual médium deve ser direcionado, de acordo com as diferentes categorias de espíritos existentes. Está vendo que estava lá, que deve fazer um rodízio e tal? A espiritualidade já está fazendo isso aqui. Nós temos as fichas, né, os nomes que são deixados para poder levar o trabalho. A espiritualidade tem acesso a essas fichas, vai lá e pega, e de acordo com uma necessidade, vai trazer dentro de uma ordem os espíritos, ou não, por isso que eu falei, os nomes são lidos, muitas vezes a gente espera uns minutos, nada acontece, por quê? A espiritualidade falou, nesse momento não tem condições, não vai dar para fazer nada, o espírito não pode ser auxiliado nesse momento, porque não temos acesso, né, aos espíritos obsessores que estão com ele. Então, tudo tem uma ordem e que eles vão fazer. É que eu gosto de destacar que a gente participa dessa ordem, a gente só não chega e é instrumento e pronto, né, passivamente. Nós precisamos ter um trabalho ativo de participar dessa ordem. Os médiuns e trabalhadores, com o tempo, aprendem a reconhecer as reais necessidades dos espíritos, a nível de conhecimento e as intenções dos comunicantes. Viu que eu falei da experiência? Isso aqui é com o tempo. Muitas vezes o próprio médium, na hora que ele dá a manifestação, voluntariamente, né? E aí lembra, a espiritualidade vem, aproxima o espírito daquele médium específico, com as características dele, e aí vai dar a manifestação. E aí o próprio médium consegue perceber pela vibração, como eu falei anteriormente, na pergunta da nossa irmã, né? De que nós somos donos da nossa ideia, né, dos nossos movimentos, nós não perdemos, não ficamos inconscientes. Então, quando o médium percebe que o espírito está ali só para matar tempo, né, para ganhar tempo para alguma coisa, para não acontecer um auxílio, o próprio médium pode, né, desfazer a ligação, que a gente já pegou pelas ideias já. Mas isso é pela experiência com o tempo. A equipe diretora da reunião no plano espiritual é formada por benfeitores. Alguns são verdadeiros especialistas em função do trabalho que realizam junto aos trabalhadores do plano físico. Então vamos lá. Especialistas. Nós podemos ter médicos dentro de uma reunião no plano espiritual? Sim. Nós podemos ter alguém que entenda, um especialista numa área de TI, de informática, sim, porque muitas vezes a gente sabe que a tecnologia do plano espiritual é muito mais avançada que a nossa. Então, vai precisar fazer alguma coisa, mexer em algum equipamento que o especialista é que vai nos guiar ou é ele que vai fazer isso. Então, tem sim dentro de cada trabalho mediúnico os especialistas necessários para aquela atividade específica. Eu lembro muito dos trabalhos lá na oficina de luz, tinha muita coisa com equipamento que aparecia. E por sorte entre aspas, né, nós tínhamos um especialista de TI, e o cara gênio era, né, hoje ele está em outra profissão, mudou de área, né, para a saúde mental, emocional dele, né. É um participante de alguns trabalhos aqui da casa, um amigo meu de longa data, e ele é especialista. Então, normalmente, as manifestações que tinham essa especialidade de equipamentos eletrônicos, de informática, alguma coisa, era ele que dava a manifestação, né? E aí ele dava, assim, aulas para a gente, mexe aqui, faz ali. Não, você não pode mexer nisso por causa disso, daquilo, que esse botão vai fazer aquilo, vai disparar tal coisa. Então, ele tinha essa comunicação, ele tinha essa afinidade, vamos chamar assim, porque se mexer aqui, estoura lá. E eles estão provocando a gente para mexer aqui para estourar lá, né? Como se a culpa fosse nossa. Então, tem os especialistas e tem os médiuns também, que têm mais capacidades, né? E tem certas especializações também, né? Eu, por exemplo, eu sou psicólogo de profissão. Pode ser que tenha um psicólogo ali do lado de lá, no plano espiritual, e que ele precise de uma manifestação
que seja mais do cunho das ideias subjetivas, do inconsciente. Opa, quem é melhor? A Nilda também é psicóloga, então, quem é melhor? Opa, vamos no especialista, é um especialista por especialista. É a melhor maneira de ajudar, eles procuram. Por isso que eu falo, eles são extremamente organizados, eles se preparam muito dias antes de um trabalho. A função deles é essa. Professor, Oi. no caso, por isso que se diz, né, disciplina, porque olha o trabalho que eles têm, né, para que, por exemplo, um dia de uma reunião dessa, eu tô com uma dor de cabecinha, eu não vou. Olha o trabalho que se gera, né? Por isso que a responsabilidade e a Exato. doação, né, tem que ser muito séria, Comprometimento, né? verdadeira, né? Nós vimos aqui agora há pouco que eles nos auxiliam muito, né? Tá com dor de cabeça? Vai para a reunião. Ela vai passar. Tá com problema pessoal? Vai para a reunião. Alguma coisa vai vir, uma mensagem vai vir na leitura do Evangelho. Né? Tá com dor de barriga? Vai para a reunião mediúnica, que o remédio está lá. Na hora que você tomar aquela água fluidificada, no final a dor de barriga passa. Vá, se comprometa para se auxiliar, para crescer. Isso que a nossa irmã falou, né? Imagina que eles passam uma semana inteira se organizando para um trabalho que nós encarnados vamos realizar em 1h30. Mas eles prepararam a semana inteira isso daí. As conexões que eles vão fazendo. Imagina, tem um espírito que está numa região do umbral X, que eles precisam fazer a conexão para que possa chegar, possa retirar ele de algum lugar, para que ele possa dar uma manifestação aqui e, se possível, ser auxiliado. Então, eles estão a semana inteira trabalhando por uma coisa que a gente vai realizar em 1h30. E essa contagem do tempo é extremamente diferente. Oi? Às vezes mais que a semana. Às vezes muito mais. Né? Já presenciei lá na oficina também. Eu fiquei muitos anos na oficina. Então, assim, a experiência ela foi muito grande. Trabalho que demorou 3 anos. 3 anos para acontecer um resgate. E assim, uma vez por mês acontecia de uma manifestação, de uma presença de alguém ser trazido, da gente até alguma reunião. Houve uma manifestação, né, onde o Espírito falou assim, daqui ninguém tira ele. Né? E o objetivo não era aquele que ele queria evitar que fosse retirado, era ele o objetivo. 3 anos a gente demorou até que pudesse ser resgatado. Né? E assim, um espírito extremamente inteligente, né? Infelizmente, naquela época, obcecado no mal, mas assim, quando ele foi resgatado, né, foi a mãe dele que participou do trabalho. Um espírito de uma luz, né, de uma evolução incrível, imensa, né, falou, agora começa realmente, né, o trabalho do seu resgate. A inteligência ele já tinha. Se ele usar por bem, esse cara vai voar rápido. É só saber usar por bem. Marcelo, Oi. você vai fazer a liberação hoje? Oi? Vai fazer a liberação? Eu não sei, porque o Bira não havia falado nada. É que ele está treinando o pessoal para poder começar a participar do trabalho de radiação de sexta-feira. Com um nome que, se for o caso de fazermos. Podemos fazer, então? São 9h20. Vamos fazer? Usar esses 10 minutos para fazer? 73, vou parar. Como que vocês vêm fazendo nas semanas anteriores? Ler meu nome, a vibração, irmão. E fazemos a vibração. Você tem luz. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui um pouquinho. Não, tá bom. A lei de proteção LGTB. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui o nome. Nós vamos então entrar numa vibração para essa pessoa. Lei de proteção à imagem. Como é? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Normalmente é com dados sobre você ou imagem. Isso é terrestre, não é espiritual.
Vamos pensar que... eu gosto de pensar que também é espiritual, porque assim, se eu quiser te fazer mal, eu vou precisar dos seus dados. Né? Falando assim, se a gente está desencarnado. Ou se eu sou um desencarnado, né, eu vou precisar dos seus dados. Eu posso ficar te seguindo, né? Eu não preciso dormir, não preciso comer, não preciso fazer nada. Eu fico 24 horas do seu lado, né? Eu vou colher dados, né? Quando a gente fala de uma lei de proteção, eu não posso divulgar isso. Como eu não estou nem aí com as leis divinas, esse tipo de coisa, eu vou usar contra você, né? Então, aqui encarnado a gente precisa. Desencarnado acho que a gente precisa também. Mas não dá para fazer muita coisa. Vamos lá. Nilda Gripe Fragoso. Nós vamos agora levar o nosso pensamento. Mesmo que não conheçamos a pessoa, nós vamos emitir a nossa vibração de amor, de carinho, as nossas intenções de que a nossa irmã, seja qual for a sua necessidade, possa receber nesse momento a nossa vibração, a vibração da espiritualidade maior. Vamos pedindo aos mentores de nossa irmã, aos mentores dessa casa, e que nós possamos imaginar feixes de luz com energias salutares, energias que representam saúde, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, mental, material, e que possam ser direcionados pela espiritualidade maior até a residência da nossa irmã, envolvendo o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, e que possa proporcionar equilíbrio, harmonia e paz. Mestre Jesus, em teu nome, Senhor, que nós fazemos essa vibração, irradiando o nosso pensamento, mas também os nossos sentimentos, lembrando-nos, Mestre, de suas curas, que antes ditas como milagrosas, mas nos lembramos quando dizia, a tua fé te curou. Que nós possamos também vibrar pela nossa irmã, no sentido de que ela reforce, fortaleça a fé. A fé nos próprios potenciais, a fé em Deus e em Ti, Mestre. E de que ela receberá tudo o que ela pedir, com fé, com amor, dentro de suas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais. E que nós possamos também permanecer nesse pensamento de radiação, de vibração, por todo o nosso planeta Terra, pelos países que ainda estão em guerra, que a mente de cada um desses homens, dirigentes desses países, possa ser iluminada pelos bons espíritos, pelas boas ideias, e que eles possam repensar. Que nós possamos vibrar por cada dirigente de estado, de município, de um país, para que eles pensem nos mais necessitados e que possam fazer uma afinidade com os bons espíritos, a fim de ter as boas ideias. Mestre querido, despeça-nos em paz, que o Senhor também possa envolver a cada um de nós, os aqui presentes, os nossos irmãos que estão online, os desencarnados necessitados, Senhor. E por que não também pedir para os mentores dessa nossa reunião, desse trabalho, que todos nós possamos ser abençoados, Senhor, a tua luz, a tua misericórdia, a tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado, todo mundo aqui presente. Obrigado, pessoal de casa. E a gente se vê semana que vem. Ok? Obrigadão. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.
Boa noite, querido. O nome vai ficar na caixinha depois. O que a gente vai fazer com ele? Geralmente é o vinho que mexe aqui, eu acho. Esse ponto de conversar com ele, quando mais gente chega, eu só ligo para ele, eu só faço funcionar sexta-feira que eu pensei, mas fazer transmitir o pessoal de fora, já não sei o que é. O Anderson está aprendendo, ele pega rápido. Me ajuda a desligar. Obrigado. O que você me ouviu?